Olá, meu nome é Guilherme Câmara Seber e eu sou doutor em agronomia com ênfase em genética e melhoramento de plantas. Eu irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Espécies reativas de oxigênio nos órgãos de Utricularia, Lentibulariaceae e sua relação com a forma de vida. A família Lentibulariaceae comporta cerca de 350 espécies de plantas carnívoras e está dividida nos gêneros Pinguícola, que é um grupo irmão ao clado composto por Utricularia e Genlisia. Cada um desses gêneros possui um mecanismo específico de carnivoria, porém o Utricularia possui um mecanismo mais específico. As armadilhas são essas vesículas que funcionam via sucção em meio aquoso, é uma armadilha ativa. Essa armadilha é denominada utrículo. O clado composto por Genlisia e Utricularia é um clado de ramos longos, ou seja, essas espécies possuem uma alta taxa mutacional no seu DNA. O gênero Utricularia é o gênero mais rico da família, possui cerca de 240 espécies, e as espécies possuem uma grande diversidade de hábitos. Ocorrem espécies aquáticas, espécies terrestres, e ocorrem também espécies epífitas e espécies rupícolas. Além disso, é um gênero com ampla distribuição mundial. Bom, alguns dados da literatura fizeram com que a gente levantasse algumas questões científicas. É sabido que as taxas respiratórias nas armadilhas de Utricularia são muito superiores às das folhas fotossintetizantes, provavelmente devido à alta demanda energética da carnivoria. Um aumento nesse metabolismo respiratório poderia acarretar uma alta produção de espécies reativas de oxigênio que são compostos mutagênicos e poderiam explicar as altas taxas de mutação no DNA que ocorrem em Genlisia e em Utricularia. Bom, as questões que a gente levantou são: se a alta demanda energética da carnivoria está relacionada à produção de espécies reativas de oxigênio, as armadilhas são os órgãos que mais acumulam essas substâncias em Utricularia? E a outra questão é se o hábito tem uma influência no acúmulo de espécies reativas de oxigênio nos órgãos. Para responder essas questões, fizemos a mensuração do conteúdo de peróxido de hidrogênio em 3 tipos de órgãos: folhas fotossintetizantes, estolões e armadilhas, de 2 espécies de Utricularia, uma espécie de hábito terrestre, Utricularia reniformis, e outra de hábito aquático, Utricularia foliosa. Para responder a questão relativa à relação entre espécies reativas de oxigênio e hábito, cultivamos Utricularia graminifolia, que é uma espécie anfíbia, sob 2 condições: embaixo da água e na atmosfera. Então, mensuramos o conteúdo de peróxido de hidrogênio nas folhas e fizemos a comparação por análise de variância. Bom, como resultados, aqui temos o teste de Tukey, comparando as médias do conteúdo de peróxido de hidrogênio em folhas fotossintetizantes, estolões e utrículos das 2 espécies de Utricularia. As letras minúsculas fazem a comparação na vertical e as letras maiúsculas fazem a comparação na horizontal. Constatamos que nas 2 espécies as folhas fotossintetizantes acumulam mais peróxido de hidrogênio, a despeito das armadilhas ou utrículos. Podemos constatar, então, que existe uma maior importância da fotossíntese para a produção de espécies reativas de oxigênio, e a carnivoria não está relacionada ao acúmulo dessas substâncias. Com relação ao ensaio com Utricularia graminifolia, constatamos que quando as plantas são cultivadas como uma planta terrestre, o acúmulo de peróxido de hidrogênio é muito maior nas folhas. Isso pode ser explicado pelo fato de que as plantas podem eliminar o peróxido de hidrogênio por difusão no ambiente aquático. Bom, se as plantas aquáticas acumulam menos peróxido de hidrogênio, será que elas têm um ritmo mutacional menor nos seus genomas? Pois essas substâncias são substâncias mutagênicas. Será que isso teria uma implicação evolutiva, fazendo com que plantas aquáticas tivessem uma menor variabilidade genética do que plantas relacionadas de hábito terrestre? Essa é uma questão que ficou como resultado desse trabalho. Gostaria de agradecer as instituições envolvidas com a realização desse trabalho. Muito obrigado.